Olá, gente! A Camila está na área para que possamos falar sobre um tipo de texto que cai bastante nas provinhas que a gente vai fazer esse ano, que são os textos de publicidade. Gente, publicidade todo mundo conhece, todo mundo já viu, né? A gente liga a TV, vê propaganda em tudo quanto é lado, abre um jornal, tem publicidade. Na internet, né, aparece muita publicidade porque é o sentido da propaganda. Então, como é que a gente pode pensar e criar uma ideia de publicidade? Sempre que aparecem questões de publicidade na prova do Enseja, vão aparecer com figuras, né, que mostram imagens de venda, ou então imagens de uma campanha sobre algo, como contra a violência contra a mulher, ou então sobre melhores situações na natureza, indústrias sustentáveis. Então, as propagandas, elas podem estar te vendendo um produto, assim como também podem estar vendendo uma ideia. Então isso também é bem legal da gente entender. Aparecem com imagens ou sem imagens. Uma dica que eu nunca vou deixar de dar é que vamos olhar lá embaixo, lá naquela partezinha que mostra quem é o escritor, o ano, o lugar, porque lá vai mostrar pra gente se saiu de um jornal, se saiu de uma revista. Isso ajuda bastante a entender que se trata, enfim, de uma publicidade. Quais são as coisas que nós precisamos pensar para a publicidade? Primeiro, uma linguagem mais simples e mais coloquial. Para que o produto ou a ideia que eu esteja vendendo atinja o maior número de pessoas, eu preciso falar uma linguagem mais simples, mais objetiva, para que a pessoa possa entender do que se trata aquele produto e também acabar gostando dele. Então, essa linguagem até às vezes bem humorada, que pode trazer elementos do nosso cotidiano, podem trazer regionalismos, quer dizer, se eu quero vender uma coisa lá no Pará, eu vou usar uma linguagem típica de lá, no Rio Grande do Sul. Pode acontecer dependendo do foco, né, para qual aquela publicidade está sendo feita. Para além disso, tem que ser dinâmico. Vocês devem ter visto ali na televisão, compre isso, compre aquilo, oferta. Tem que ser uma coisa rápida e que traga imagens positivas para quem está olhando. Tem essa questão da função de passar uma ideia. Quando eles querem vender algo, a gente tem que pegar e definir qual é a ideia que eu quero vender. É uma ideia de conforto, de repente para vender um sofá ou vender um colchão? É uma ideia de alegria para vender uma televisão nova ou o convite para uma festa? Então, também a imagem que vai ser usada, a linguagem que vai ser usada também depende do tipo de ideia que eu quero passar. Por exemplo, se eu quero passar cuidados médicos contra uma pandemia ou contra as gripes e tal, eu tenho que passar uma ideia mais séria. Então, captar isso também é interessante. Tem essa questão do apelo criativo. Quanto mais criativo, mais legal, mais descolado, vai atingir o público de uma forma muito mais prática. E para que a gente tenha, né, essa coisa de atingir o público, usa-se muito verbos do imperativo. Os verbos do imperativo são aqueles que dão ordem. Venha, compre, saiba, escute. Isso vai ser bastante usado nas propagandas. O vocativo também. O vocativo é aquela palavra que dentro da frase se refere ao leitor, ao ouvinte. Ei, você. Ei, amigo, amiga. Palavras que estão dentro da frase que falam com o leitor ou, com o espectador. Então também vai ser usado bastante. E isso causa persuasão. Eu vou persuadir, eu vou convencer. E para que isso aconteça é preciso que haja um diálogo, às vezes com seriedade, às vezes com bom humor, mas que dialogue entre o emissor, que é quem escreve a propaganda, e o receptor, que é aquele que vai ver. Agora, para a gente entender como é que isso cai, nas provas, a gente tem que lembrar que a gente tem que buscar focos. Então, leu a notícia, qual é o foco daquela notícia? Qual é a ideia que ela quer passar? Vamos fazer agora 2 questões para a gente poder pegar e entender mais praticamente como isso funciona. Vamos fazer a questão 21 da prova de 2019 em linguagens. Vocês podem ver aqui na imagem que a gente tem várias pessoas caminhando pelo espaço e vários tipos de alimento diferentes, legumes, uma sopa, aqui embaixo tem até a cebola ali. Então, tem uma ideia que mistura pessoas com comida.
Vamos ver como é que é a pergunta disso. Ali na imagem, a gente vê pessoas carregando comida, deitadas em comida, legumes, frutas, sopa, feijão. E isso é bem interessante porque também é bastante característico de publicidade, né? Que é misturar a imagem com o texto. A gente chama isso de linguagem mista. Então é legal até saber disso, tá? Voltando para a pergunta. Essa propaganda propõe a aplicação de um dos princípios da alimentação equilibrada a outras situações da vida. De acordo com o texto, tal princípio pode ser seguido ao... Uma coisinha, ele fala de acordo com o texto. Texto, gente, pode ser uma imagem com figuras, com movimento, pode ser uma imagem que tenha texto escrito, né? Verbal, palavras. Então, textos não são só palavras, só uma crônica, um livro. Texto é qualquer imagem que tem um significado entre o emissor e um receptor. Então, quando ele fala texto aqui na questão, ele está falando de tudo, da mistura da imagem com as palavras. Como a imagem tem tudo isso que a gente falou, de ter ali os elementos humanos e os alimentos, a gente já sabe como funciona. Quando a gente olha a frase que tem ali dentro, a gente percebe a palavra diversidade em destaque. Então, vamos trazer para dentro da questão. Quando ele fala que a gente vai chegar ao princípio que pode ser seguido a essa imagem, a resposta correta aqui é a D, em que ele fala assim: estabelecermos relações sociais harmônicas independentemente das diferenças entre as pessoas. A resposta é a D, porque a imagem com o texto, né, a imagem de muitas pessoas diferentes, com alimentações diferentes, convivendo no mesmo espaço, entende-se que além da alimentação, também é preciso saber conviver com pessoas diferentes e de formas muito mais plurais do que viver só com pessoas que pensam igual a gente ou que são igual a gente. Então essa é um pouco a ideia. Por que não pode ser as outras? Vamos ver. Lá na A diz assim: destinarmos parte do nosso tempo a atividades coletivas. Em nenhum momento, nem no texto escrito e nem na imagem, fala-se sobre tempo. Então nem teria como a gente fazer uma comparação que relate tempo com a ideia da diversidade. Vamos pensar na B, por que não é? Alternamos períodos de trabalho e descanso durante a jornada diária. Não está falando nem de trabalho e nem de descanso. Está falando de diversidade alimentar e de convivência. E a C, por que não é? Administramos nossa alimentação priorizando a aquisição de produtos naturais. Pode ser uma ideia, né? A alimentação boa e diversa é de produtos naturais, mas não necessariamente. A gente pode um dia comer um chocolatinho, a gente pode um dia comer uma batata frita, né? Não, as coisas precisam vir dessa alimentação natural. E ele também não fala disso. Apesar da imagem ter muitas coisas naturais, não está falando que a gente tem que trabalhar com a aquisição disso, mas tentar ao máximo diversificar essa alimentação. Certo? Agora, vamos pensar numa outra questão, que é uma questão da prova de 2018, que é a questão 4. Vocês estão vendo a imagem aqui. A gente tem umas falas bem interessantes. Vamos ler. A gente tem a imagem ali de diferentes quadrinhos, né? Que diz assim: botão é pitoco, briga pequena é arenga, rir dos outros é mangar. O que é ruim é peba, e faltará o legaziar. Frescura é pantim, pão bengala é tabica, homem franzino é xoxo, bobo se chama leso, e se for medroso é frouxo. Estouro é pipoco, se tá folgado é folote, se não pagou é checheiro, confusão é buruçu e mesquinha é pirangueiro. Logo abaixo diz assim: mesmo aprendendo pernambuquês, ainda estamos sem palavras para dizer como é bom estar aqui. E aí assim, vocês estão percebendo que é alguém dizendo que está muito feliz por viver em Pernambuco, mesmo ainda não tendo aprendido tudo que se fala em Pernambuco. Então tem a campanha, provavelmente de uma empresa, né, de uma loja, que está falando que está feliz por estar ali, que ainda precisa aprender a falar o dialeto daquele lugar, né, as gírias, o regionalismo. Vamos ver a pergunta. A linguagem pode adquirir diferentes formas, a depender das intenções das pessoas que a utilizam. Nesse anúncio publicitário, o objetivo da empresa construtora é
Aqui está falando que é uma empresa construtora. Então a gente já sabe que é uma empresa que chegou em Pernambuco. A resposta correta dessa questão é a B, de bola. Olha só. Divulgar aos habitantes de uma capital brasileira a chegada de uma empresa àquela cidade com o uso de termos do lugar. É bem isso que eu acabei de explicar quando eu expliquei a imagem. Usando os termos, se apresenta a cidade. Fala que chegou lá. Vamos ver por que não são as outras. Por que não é a A? Vender um dicionário às pessoas que moram em um local específico do Brasil, com vocábulos e expressões próprios da região local. Gente, lá na pergunta fala empresa construtora. Não parece que a gente está falando de dicionário. Em nenhum momento ele está falando para a gente aprender o vocabulário, que é necessário adquirir algo para aprender. Eles estão dizendo que eles estão aprendendo como é o vocabulário daquela região. Por que não é a C? Ensinar aos nativos de um estado brasileiro o significado de suas expressões e palavras com o uso da linguagem formal. Gente, ninguém está ensinando as pessoas a falarem formalmente, não é a ideia. É sim brincar com o vocábulo, né? Então não tem nenhum lugar, vamos ensinar vocês que falam tudo errado a falar direito. Não é essa a intenção, pelo contrário, né? Eles estão cativando, estão trazendo coisas boas para aquela pessoa que está recebendo a publicidade. Por último, por que não é a D? Treinar as pessoas que chegam a determinada região do Brasil sobre sua forma de linguagem com exemplos típicos. Ah, professora, essa parece um pouco. Parece, né? Porque parece que ele está dizendo aprendam como funciona. Só que lá embaixo, naquela frase que tem embaixo do desenho, diz assim: mesmo aprendendo pernambuquês, ainda estamos sem palavras para dizer como é bom estar aqui. Então, quer dizer, não estou querendo que ninguém aprenda mais. Estou querendo só saudar o lugar onde eu estou permanecendo agora. Espero que tenha dado tudo certo. Até mais. Bons estudos!